Pronto. Então, vamos lá. Hoje eu vou ensinar vocês a montar um cardápio. Então, nós passamos por todo um processo, não é verdade? De mentalidade, passamos por um processo de falar aqui que é carboidrato, proteína, gordura, como ler rótulo, como, né, planejar as refeições. E agora nós vamos entender, já que agora a gente já sabe o supermercado, já sabe fazer boas escolhas, nós vamos então aprender a montar um cardápio. Então, o que que eu preciso para montar um cardápio? A primeira coisa que eu preciso é entender sobre os grupos alimentares e saber que nós precisamos ter todos os grupos alimentares em cada uma das refeições, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo café da manhã. Então, pega um papel, pega uma caneta aí para vocês anotarem. Então, nós vamos começar pelo café da manhã. Lembrando que é importante, então, nós já termos definido o que que é carboidrato. Revisando aqui, carboidrato é tudo aquilo que fornece energia. Então, as frutas são carboidratos. Nós sabemos o que? Pão, arroz, macarrão, batata, tapioca, cuscuz, frutas, mandioca, batata, acará, inhame. Tudo isso é carboidrato, tá? E aí, voltando aqui, como nós já conversamos, nós fomos programados para receber aquilo que existe na natureza. Então, se eu tenho dúvida, Tatiana, clube social é carboidrato? É carboidrato? Creme cracker é carboidrato? É carboidrato? Biscoito maisena é carboidrato? É carboidrato? Agora, que nutriente isso me dá? Será que são bons carboidratos para mim? Tá? E aí, então, por isso que eu precisava de todas as outras aulas para a gente dar início a essa. Como é que são os ingredientes de uma bolacha dessa? Que nutriente tem? Qual que é a composição? Tá? Então, baseado nisso, eu vou ensinar vocês a montar um cardápio prático e saudável. Então, eu preciso de uma fonte de carboidrato pela manhã. Lembrando que nós vamos sempre já começar o carboidrato com a proteína ou começar com a proteína e depois o carboidrato, para não dar pico de insulina. Porque se eu tenho um pico de insulina, eu vou inibir a minha queima de gordura. Tá? Então, eu vou escolher um carboidrato. Qual que eu vou escolher? Eu posso escolher um cuscuz, ou eu posso escolher uma tapioca, ou eu posso escolher uma fruta. Ou eu posso escolher, percebe? Que é o pão ou a fruta, né? Então, a fruta é uma das opções. Então, já anota aí, porque depois vocês vão fazer a combinação de vocês. Então, pode ser a fruta, pode ser a batata, pode ser a tapioca, pode ser o cuscuz, pode ser o pão, pode ser uma bolacha de arroz, né? Que tem uma composição boa, porque tem algumas que tem. É, Então, isso daqui são algumas opções que eu tenho de carboidrato. Então, eu vou pegar esse carboidrato agora e vou associá-lo a quê? A uma proteína. Então, eu posso pegar a fruta, posso pegar a banana. E a banana, eu posso usar o quê? O ovo. E fazer o quê? Uma panqueca de banana. Eu aqui em casa mesmo, eu só uso a banana e o ovo, eu nem coloco aveia, porque a aveia já é mais um tipo de carboidrato. Então, quando eu faço ela ou com a farinha de coco, ou com a farinha de amêndoas, porque eu estou colocando uma fonte de gordura também, e não duas fontes de carboidrato. Então, atenção, se você quer emagrecer, você precisa controlar o carboidrato. Se você quer hipertrofiar, tudo bem você colocar aveia junto com essa banana, que já são duas fontes de carboidrato, tá? Então, isso precisa ficar claro, certo? Beleza? Ok. Então, lembrando que cada grama de carboidrato fornece para a gente 4 calorias, cada grama de proteína fornece 4 calorias. Mas, só para eu fazer a minha digestão, 40% da caloria da proteína é usada para metabolizar ela mesma. 20% do carboidrato é usado para metabolizar ele mesmo. Então, a proteína, ela dá saciedade e acelera o metabolismo. Tá? Então, isso tem que ficar claro também. Então,
Essas são as opções que eu tenho de carboidrato. Quais são as opções que eu tenho de proteína? Então, eu tenho queijo, eu tenho ovo, eu tenho iogurte, eu tenho leite. Lembrando que lá da natureza, isso existe na natureza, então isso é saudável para mim. Então, não existe leite desnatado na natureza. Existe o leite integral na natureza, certo? Beleza. Então, ok. Então, eu posso usar o leite, eu posso usar o ovo, eu posso usar o queijo como fonte de proteína. Eu posso usar o frango, eu posso usar a carne, eu posso usar tudo isso como fonte de proteína. Então, de manhã, eu posso pegar a fruta também e fazer ela, né, com o ovo que eu falei, fazer a panqueca. Eu posso pegar essa fruta e bater ela com leite. Eu posso pegar essa fruta e utilizá-la com iogurte. Eu posso pegar o pão e usar ele com queijo. Eu posso pegar o pão e usar ele com ovo. Eu posso pegar a tapioca e usar ela com frango. Eu posso pegar a tapioca e usar ela com ovo. Eu posso pegar o cuscuz e usar ele com ovo. Entende? Então, só aqui eu já montei várias opções aqui de café da manhã para mim. Opções práticas para a gente não enjoar, tá? E variando as proteínas, ok? Isso é um cardápio normal, um cardápio flexível, igual eu passei para vocês. Vamos lá, no horário do almoço, o que que eu posso estar fazendo? Então, eu vou pegar as saladas, que também são carboidratos, tá? O chuchu, abobrinha, cabutiá, vagem, cenoura, folhas, tudo isso é carboidrato. Então, eu vou começar pelas fibras, porque a fibra vai me dar uma saciedade maior, vai ajudar com que eu coma menos. A fibra, as folhas, né, elas têm uma quantidade muito baixa de carboidrato. Aí, lembrando do que a gente já falou, por que que a vaquinha come folha e não engorda? E engorda, porque ela tem a celulase, que é a enzima que degrada a celulose. Nós não temos. Então, a salada funciona para a gente como fibra, tá? Então, eu vou começar pela salada. Geralmente, eu chego no horário do almoço, eu estou naquela ânsia para mastigar, eu estou naquela ânsia para comer. Então, eu jogo um pouco dessa ânsia, dessa vontade de mastigar na salada, tá? Até mesmo porque demora um pouco mais para mastigar também, para depois eu ir para a comida, tá bom? Então, depois eu vou para a carne e eu finalizo com o arroz e o feijão, por exemplo. Então, o que que eu posso ter de carboidrato no horário do almoço? Então, eu posso ter a salada, eu posso ter o arroz, ou eu posso ter a batata, ou eu posso ter o inhame, ou eu posso ter a mandioca, ou eu posso ter o milho, ou eu posso ter a batata doce, ou eu posso ter o cará, tá? Então, eu vou ter essa fonte de carboidrato. Mais a fonte dos vegetais, que pode ser um chuchu, ou uma abobrinha, ou um cabutiá. O ideal é eu variar isso, tá? Então, tem umas três cores diferentes. Quanto mais eu vario as cores, uma maior quantidade de vitaminas e minerais eu vou ter. E uma melhor biodisponibilidade de micro-organismo, de bactérias no meu intestino eu vou ter. Uma melhor microbiota intestinal, tá? Então, eu peguei esse carboidrato, lembrando da nossa aula de carbo. Eu vou deixar ele mais al dente, tá? Porque isso vai ajudar a controlar a glicemia, isso vai me dar saciedade, isso vai ser bom para o meu intestino. Então, vou deixar ele mais al dente. E vou associar com uma proteína. Que proteína que eu posso usar? Eu posso usar uma carne moída, eu posso usar um bife de alcatra, eu posso usar um bife de fígado, que é riquíssimo em ferro. Eu posso utilizar um lombo, que é uma carne magra, eu posso utilizar um peixe, eu posso utilizar um frango. Ai, Tatiana, mas frango tem hormônio. Ai, Tatiana, mas peixe tem mercúrio, tá? Então, assim, o frango, é, ele não vai ter hormônio, ele vai ter antibiótico.
E aí, como que eu faço para minimizar as toxinas dos alimentos? Quanto mais eu faço o rodízio deles. Então, se eu vario os tipos de carne que eu vou ingerir, uma menor quantidade de toxinas eu vou ter. Tá? Então eu posso comer uma coxinha de frango assado, eu posso um dia fazer um peito de frango grelhado, eu posso fazer um molho de mostarda e usar em cima desse frango desfiar, desse frango, eu posso fazer um fricassê, eu posso fazer uma carne moída, eu posso fazer uma carne moída recheada num pimentão, eu posso fazer, né? Variar os peixes, eu posso variar as carnes, eu posso fazer uma alcatra rolê. Então, o pessoal percebe, não é nada mirabolante, mas com essa base dá para fazer muita coisa, tá? Então, de carboidrato eu também posso fazer um purê de vez em quando, porque eu já falei para vocês que não é legal cozinhar demais o carboidrato, mas eventualmente eu posso fazer um macarrão com uma carne moída, ou com atum, ou com uma sardinha, entende? Então, isso que é importante nós temos em mente. Então, eu vou começar pela salada, vou ter os vegetais cozidos e vou para o carboidrato. Qual carboidrato? Batata, cará, inhame, mandioca, arroz, milho. Macarrão não existe na natureza, mas eventualmente eu posso utilizar, tá? O purê não existe na natureza, mas eventualmente eu posso utilizar. Percebe? E aí eu vou ir lá para os rótulos. Qual macarrão eu vou usar? Aquele que vai ter melhores ingredientes, aquele que vai ter ingredientes mais naturais, aquele que vai ter menos ingredientes. Por isso, toda a base para chegar aqui na aula de hoje. Por isso que quem não assistiu às aulas anteriores pode ser que sinta-se perdido aqui hoje, tá? Então, Tatiana, e o feijão? O feijão, ele é considerado uma leguminosa. Ele é um tipo de proteína vegetal, então ele tem um pouco de carboidrato e tem um pouco de proteína. Eu não sei se vocês sabem, mas uma boa mistura de arroz com feijão te dá quase a quantidade de proteína que você precisa. É uma ótima fonte de proteína. Então, o arroz é rico em lisina, o feijão em metionina, e eles se combinam entre si, na proporção de 3 para 2. Então, eu sempre preciso ter uma colher de sopa a mais de arroz para uma menos de feijão, para eu poder equilibrar essa proteína, tá? Então, eu vou comer 3 de arroz, 2 de feijão, ou 4 de arroz, 3 de feijão, tá? Tatiana, quanto eu vou calcular para mim? Aí, lembre-se, eu vou procurar o quê? Respeitar a minha fome e a minha saciedade. Então, começar a perceber isso em vocês, tá bom? Outra coisa, aí eu posso colocar uma fruta de sobremesa, então um abacaxi ou uma laranja ou uma mexerica são ótimas fontes de vitamina C. A vitamina C ajuda a absorver o ferro das folhas, ajuda a absorver o ferro da carne, tá? Eu posso, às vezes, colocar um pouquinho de limão na carne para absorver o ferro, tá? Além do feijão, eu posso substituir o feijão pela lentilha, pelo grão de bico, tá? É, E o feijão, lembrar sempre de deixar ele o quê? 24 horas de molho. Joga aquela água fora e cozinha outra água, tá bom? Porque o feijão tem fitatos, que são substâncias antinutricionais. Então, além de favorecer gases e flatulência, ele inibe a absorção de vitaminas e minerais, tá bom? Então, é importante nós estarmos atentos a essas dicas. Café não é bom, nem chá, tomar logo após a refeição, porque eles também têm substâncias antinutricionais. Vai diminuir a absorção de vitaminas e minerais. Certo, pessoal? Tá todo mundo acompanhando aqui? Tá tudo ok? Tá? Então nós já vamos, Tatiana, tá? Tatiana, Oi. é só uma perguntinha. Que horário que é bom para tomar chá e o Tá, agora café? eu vou responder. Guarda aí a pergunta que agora eu abro para a resposta, tá? Só para não perder o Tá, raciocínio. beleza. Aí eu abro para vocês perguntarem. Então vamos lá. Então nós já montamos o café da manhã e o almoço. Tatiana, e o lanche da tarde?
que eu posso fazer? Então, de novo, eu vou ter uma fonte de carboidrato e vou ter uma fonte de proteína. Lembrando que a maioria dos alimentos, eles contêm mais de uma fonte de macronutrientes. Então, por exemplo, a castanha tem proteína e gordura. A carne tem gordura e tem proteína. O abacate, por exemplo, ele é praticamente só gordura. A melancia, por exemplo, é praticamente só carboidrato. Mas, em geral, é mais do que um tipo de macronutriente, como eu falei, o feijão, em carboidrato, proteína. O arroz tem carboidrato, proteína, apesar da maioria deles ser carboidrato, tá bom? Então é importante nós termos isso em mente. O iogurte, o leite, tem carboidrato, proteína e gordura, tá bom? Então vamos lá, Tati. O que que eu posso fazer de praticidade? Eu posso pegar, às vezes, uma fruta, uma banana, por exemplo, que é prática para carregar e colocar um queijo por cima. Eu posso comer, às vezes, uma banana com queijo derretido, fica gostoso. Às vezes, eu posso acrescentar uma castanha. Eu posso pegar um iogurte e consumir com uma fruta, tá? Aquele iogurte, dois ingredientes, mais natural. Eu posso, junto com esse iogurte, a fruta, colocar um pouquinho de geleia nesse iogurte para poder adoçá-lo, uma geleia sem açúcar, tá? Eu posso fazer um bolo, às vezes um bolo de banana com uma farinha de castanha, eu posso fazer um bolo de coco, eu posso fazer um bolo de chocolate mais saudável, com uma farinha de castanha. Eu posso, às vezes, comer uma fatia do pão integral com queijo. Então, eu estou colocando carboidrato, estou colocando a proteína, tá? Eu posso fazer uma vitamina, então eu vou pegar o leite, que é a fonte de proteína, um leite integral, tipo leitíssimo ou quality, bater com uma fruta. Então, eu estou tendo uma vitamina, tá? E à noite, o que que eu vou fazer? Vou colocar também esse carboidrato com uma proteína. Então, eu posso, mas à noite eu vou dormir, então eu vou colocar menos carboidrato. Então, eu vou colocar, às vezes, o carboidrato o quê? Da salada crua e da salada cozida. E aí eu posso pegar o quê? Posso pegar um peixe, tempero ele, empano ele na farinha de castanha, põe para assar. Eu posso pegar um frango, temperar ele, empanar ele no queijo parmesão e posso colocar para assar. Eu posso fazer uma alcatra rolê, pegar a alcatra, colocar cenoura, queijo, tomate, enrolar ela, colocar um palito, colocar para assar. Eu posso pegar um espetinho, colocar para assar, mas eu vou acompanhar ele com esses vegetais cozidos, por exemplo. Ou nesse momento, às vezes eu posso fazer um purê de brócolis ou de kabuchá. Eu posso fazer os vegetais assados. Eu posso fazer escondidinho com uma carne moída, eu posso fazer uma sopa de legumes com uma carne. Então, eu vou ter o carboidrato dos vegetais. E aí, assim, se o meu objetivo é emagrecimento, eu vou evitar mais esse carboidrato de batata, cará, inhame, mandioca, essas coisas assim, para então eu poder utilizar esses carboidratos que já tem um índice glicêmico menor, uma carga glicêmica menor, e posso utilizar ele com a carne. Eu posso fazer um soufflé de legumes com frango, eu posso fazer uma omelete para mim, eu posso fazer, que mais que eu posso fazer? Um, uma torta de liquidificador, eu posso fazer um quibe com quinoa ao invés de eu usar trigo. Eu posso fazer uma almôndega e fazer ela grelhada sem ser frita, tá? Então, pessoal, existem várias opções que eu posso deixar congelado, que aí entra na aula de planejamento. Então, essa aula aqui, ela é interessante para nós completarmos todas as outras aulas que nós já vimos. Então, eu quero que vocês tenham essa autonomia para saber o que combina com o que. E para isso, nós precisávamos chegar até aqui, entendeu? Ter essas aulas até aqui. Agora eu vou abrir aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vai ter muita dúvida, né? Então, se vocês quiserem me perguntar, igual ela me perguntou do chá, vou responder do chá. E quiserem me perguntar, isso pode combinar com isso pode ser isso, tá? Então, vocês vou abrir aqui para perguntas. Mas antes, já vou responder aqui a pergunta da Rose, tá? Chá você pode tomar no intervalo das refeições, tá bom? Então, 40 minutos a uma hora depois do almoço, tanto café como chá. O café, chá verde, chá mate, né, que tem cafeína, o ideal é não tomar nada de cafeína depois das 4 horas da tarde, tá bom? Porque atrapalha o sono.
Mas aí você pode tomar no intervalo das refeições. Lembrando que chá de raiz precisa ser fervido e chá de folha você ferve e deixa em infusão, tá bom? Pode perguntar, Rose, quais são suas dúvidas aí? Vou abrir aqui então agora para a gente ir para as perguntas. Não, minha questão foi mais essa do café e do chá, porque eu tirei refrigerante não tomo mais refrigerante, aí eu, tipo, substituí por um chá. Aí, da outra vez eu te perguntei se era bom tomar com açúcar, né? Aí você falou que tinha o adoçante. É, o ideal do Que, chá é tomar sem nada, né? Mas você pode usar o xilitol ou stevia, o melhor é o stevia. que stevia? Uhum. Não, mas eu tô tomando sem açúcar também. Eu comecei a tomar ele, até o café. Eu comprei o Nescafé suave. Ele é Uhum. bom? Pode usar, sem problema algum. Aí eu vou dar algumas dicas, tá? Pode tomar suco de limão, pode tomar suco de maracujá até 200 ml, tá? Água com gás e limão, então também você pode utilizar, não tem problema algum. E sempre junto com a refeição até 200 ml. Passou disso, água com gás, tudo isso, passou disso, o que que acontece? Vai alterar a digestão, Tá certo. tá bom? Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Que bom que você está aqui, Elizabeth. Seja bem-vinda. Vanusa, Karen, Suzete, Elizabeth. Cadê as dúvidas de vocês? Verônica, que essa aula aí dá para ter bastante duvidazinha, gente. Que é que vocês costumam fazer? O que é que vocês querem saber se pode ou não, se está bem equilibrado ou não? Então, só de tudo que eu falei aqui para vocês, vocês viram que dá para comer sem ser caro, sem ser industrializado e a comida sendo gostosa. Lembrando que o que dá sabor à comida chama-se tempero e gordura. É claro que a gordura tem que ser com moderação, principalmente porque eu sei que o objetivo da maioria aqui é emagrecimento, né? Mas dá para a gente comer de forma saudável e barata, porque o que mais encarece os nossos carrinhos são os produtos industrializados. E lembrando também, puxando o gancho das outras aulas, que tudo que está na época, fruta da época, vegetais de época, sempre serão mais baratos e mais ricos em vitaminas e minerais, tá? Deixa eu te É, perguntar só mais uma coisa. O óleo para fazer a comida, qual que é o melhor para usar? azeite. Tá? Pode usar o azeite, é a melhor opção. Mas mesmo que utilize outro óleo, aí é sempre usar bem pouquinho. O que que é pouquinho? Um fiozinho mesmo. Porque já tem a gordura da carne, por exemplo. Já tem a gordura presente nos alimentos. Tá Sou certo. vegetariana e de manhã tenho feito uma crepioca, mas uso farinha de grão de bico no lugar da tapioca e misturo com ovo. E sempre alguns legumes. Cortei o pão e tomo com café. Falta algum carboidrato nesse café? Perfeito. Excelente, cara. Excelente. Depois você me passa aí essa massa sua aí de grão de bico, que eu gostei dela. Ótima opção. Perfeito. Tá ótimo. Eu fiz uma cirurgia retirada do útero sábado. Não sei o que comer. Então, Elizabeth, isso é muito importante aqui, tá? Não sei o que comer. O que que existe na natureza? Aí vem para tudo aquilo que a gente conversou aqui. O que que seu corpo está precisando de nutriente? O que que vai dar nutriente para você? É um chuchu, é uma abobrinha, é uma beterraba que é rica em ferro. Então, agora você precisa de ferro. Então, você vai nas folhas verdes escuras, você vai comer, às vezes, um pouquinho do arroz com feijão. É o básico que funciona. O básico que funciona. Vai nos vegetais, abusa de vegetais. Castanha tem uma ação bem anti-inflamatória. Açafrão tem uma ação bem anti-inflamatória. Chá de gengibre.
orégano, tudo isso tem uma ação bem anti-inflamatória que vai te ajudar. Ômega 3, tá? E nada de radicalizar. Se você radicaliza agora carboidrato, você vai ficar doente, sua imunidade vai baixar. Então, você vai comer um pouquinho do arroz com feijão, bastante vegetais, salada. Quanto mais natural sua alimentação, melhor. Opta mais pelas carnes brancas, tá? Porque a carne vermelha, ela pode atrapalhar um pouquinho a cicatrização. Se puder, agora no início, evitar glúten, lactose, carne vermelha, vai te ajudar um pouco mais na cicatrização. Mas perdido em que comer, como que existe na natureza, fazendo esse equilíbrio. Então, mais que nunca, você precisa de proteína. Por quê? Porque seu corpo tá ali, a proteína, como teve a aula de proteína lá. A proteína, ela é responsável pela nossa imunidade. Então, a nossa imunidade, a base dela é proteína. Então, agora, mais que nunca, eu preciso de proteína em todas as minhas refeições. Então, eu posso fazer omelete, eu posso comer uma tapioquinha com ovo, eu posso comer o arroz, feijão, os vegetais, uma carne branca. Vai no que é natural, no que existe na natureza. E procura ter proteína em todas as suas refeições. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, eu falei aqui da Karen. E melhoras para você, viu, Elizabeth? E muita água, viu, Elizabeth? Muita água, tanto pelo calor como para a recuperação. Dor de cabeça muitas vezes também está relacionada à falta de água. Ótimo, Karen, obrigada. Eu vou anotar então. Perfeito, vou fazer. Gostei da sua dica. Suzete, boa tarde. Qual o intervalo para comer quem quer perder peso? Para quem tem falta de apetite, só come quando está com fome. O que deve comer para não ficar desnutrido? Aí, de novo, Suzete, tudo isso que nós falamos aqui. Então, quem quer emagrecer tem que comer só quando tiver fome. O que que eu vou comer? O que existe na natureza. O que é que você vai comer? Você vai equilibrar carboidrato e proteína, como nós falamos aqui. Aí você vai montar suas refeições, tá? É bom também. Tati, É bom também, Andréia. novamente, A tintura também de algodão é muito boa, tá? suco de beterraba, é Então, bom eu não. tomar? Então, aí vamos lá. De novo, o que que existe na natureza? Suco ou a beterraba? Existe a beterraba. Então, eu vou consumir a beterraba. Lembra que eu falei? Existe água de coco na natureza. Não existe suco. Então, eu vou comer a fruta. Tá? Então, quando você faz o suco da beterraba, a não ser para uma pessoa que é pré-treino, que quer hipertrofiar, é uma coisa. Mas, principalmente para quem quer emagrecer, não é legal. Você vai perder vitaminas, minerais, fibras e vai concentrar frutose, tá? Então, eu vou comer a beterraba. Eu não vou fazer suco da beterraba, tá? Ok. Oi, Tati, boa tarde. Oi, tudo bom, querida? Tudo bem? Eu tô e você. Aproveitando, graças a Deus bem, aproveitando aí esse tema do suco, também eu ia perguntar. A gente tem visto muito, né? A gente vê muito na internet, suco energizante, suco isso, suco aquilo, suco verde, não é? Uhum, Do couve, do abacaxi, eu tomo sempre de manhã, suco uhum. verde. Não sei se essa prática está tomando toda manhã. E esses dias também estava tomando mais suco de beterraba com cenoura e um gengibre para dar energia. Então, mas isso é recomendável ou não? É Então, vamos lá. ideal? Primeiro, aí se você já começa com suco, sua insulina vai lá para cima, já inibe a queima de lipose, tá? E isso daí é açúcar puro. Então, de novo, você vai comer a beterraba e tomar e comer cenoura. E tá tudo certo. Eu quero fazer um suco verde. Eu passo suco verde para os meus pacientes, mas como que é esse suco? É o suco do limão. Aí, nesse suco de limão, eu posso colocar cenoura, porque a cenoura já é um vegetal. A beterraba, ela tem muito açúcar, ela é doce. Entendeu? Então, eu posso colocar nesse suco de limão, eu posso colocar, às vezes, um pouquinho de maracujá, eu posso colocar a cenoura e o gelo verde. O que que é o gelo verde? Couve, agrião, hortelã, água e água de coco. Então, eu bato tudo isso, enche a forminha de gelo, vai virar um gelinho. Aí eu posso bater nesse suco verde. Suco verde, assim, beleza. Entendeu? Ou às vezes eu vou colocar só um pedacinho de abacaxi ou só meia maçã.
Ok, mas de qualquer forma também eu não vou começar pelo suco. Eu vou começar pela proteína e aí eu posso colocar o suco depois. Mas assim, suco com esse tanto de coisa, com um monte de fruta, não dá. É igual vitamina. Vitamina, eu vou pegar o leite e vou bater com uma fruta. Ou, eu quero vitamina de duas frutas. Então, eu vou colocar meia banana e meia maçã. Pronto, de duas frutas. É uma porção de fruta. Entendeu? Lembrando que sempre é muito melhor consumir a fruta do que o suco ou do que a vitamina. Então, a vitamina é boa para você o quê? Variar. Entendeu? A Eu outra posso colocar dúvida, na vitamina. Desculpa. não, pode falar. A outra dúvida com relação à alimentação, eu tenho a dificuldade de variar muito o cardápio, porque a gente quer mais a praticidade. Por exemplo, eu fiz tipo uma salada, né, de grão de bico, aí coloquei o frango desfiado, coloquei milho, essas coisas. Aí acabo que começa a comer a semana toda mais aquilo ali, para não variar. Isso prejudica também no emagrecimento, sabe? Então, o fato de você não variar, isso é uma ótima pergunta. O fato de você não variar, preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora, pode trazer dois prejuízos, tá? Dois prejuízos. Aí, de novo, lembre que o bom não pode ser inimigo do melhor. Então, é melhor você fazer o bom do que não fazer nada, tá? Então, o que que eu sugiro para você, André? Às vezes, fazer umas duas opções para semana, tá? Por quê? O que que pode causar? Enjoar, daqui a pouco você não aguenta mais ver aqueles alimentos. E o segundo, a microbiota intestinal precisa de diversidade. Quanto maior a diversidade da alimentação, melhor a qualidade das bactérias que habitam o nosso intestino. E essas bactérias interferem, sim, no nosso emagrecimento. Então, indiretamente pode interferir, tá bom? Nesse sentido, mas de novo, eu preciso fazer o que eu posso com o que eu tenho. Eu posso melhorar? Posso melhorar. Então, eu posso fazer, às vezes, duas opções para variar a semana. Não posso? Fica com tem. É melhor o feito do que o perfeito, tá? Porque aí não deu para variar a salada, varia as frutas, varia as folhas, varia o que você puder variar, tá bom? Ficou claro, Andréia? Andréia sumiu aqui. Mas vamos lá. Ficou Qual que é sim, Ficou? ficou claro, aham. Eu tenho essa dificuldade, assim. A outra vez o ano depois eu falo assim, você está variando, eu nunca vario. Eu fico comendo a semana toda quase a mesma coisa. É, eu Ah, também eu não vou sou muito, eu melhorar. também não gosto muito de É, variar. Mas eu procuro variar para eu ter uma boa biodiversidade de bactérias no intestino. E isso interfere um pouco no emagrecimento. Mas varia o que dá, varia o que você é, pode. Antes feito do que perfeito. tá ok. E a gente Eu nunca vai ser vario. perfeito. Tudo que a gente melhorar já vai estar fazendo diferença. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? De nada. Beijo. Vamos lá, Rose, qual que é a sua pergunta? Eu queria saber se quando eu for, tipo assim, fazer uma vitamina de banana ou maçã, por exemplo, ou abacate, se eu posso colocar aveia. Então, aí lembra que a gente falou? Aí já são duas fontes de carboidrato, da fruta e da aveia. Aí, se você Entendi. for colocar, coloca pouquinho, tá? Ou coloca meia fruta e uma colher de sopa de aveia, por exemplo, tá bom? Para a gente não aumentar muito o E carboidrato. É um carboidrato bom? É, mas é um carboidrato. tá. E o nabo? Qual é o benefício do nabo? É um vegetal que é rico em vitaminas e minerais. Agora, de cabeça, eu não vou saber te falar em que ele é rico. Até mesmo porque é algo que a gente não consome com muita frequência. De cabeça, sim, eu não vou te falar especificamente em que ele é rico, mas depois você joga lá no Google que vai aparecer para você. Mas é um Tá, excelente vegetal também. tá bom, obrigada. De nada. Muito bom, viu? Ver vocês participando. O que mais que vocês têm de pergunta? Vamos lá, galerinha. Faltam 2 minutos. Elizabeth, ficou com mais alguma dúvida sobre a parte de cicatrização? Então, agora, evitar glúten, lactose e carne vermelha, tá? Nada de radicalizar carboidrato, para não perder massa magra. Tá, eu vou voltar só no suplemento. Pode perguntar. No caso da creatina, se eu tomar, qual que é o melhor horário?
para tomar. O melhor horário é você tomar no intervalo de alguma refeição, nunca junto com nenhuma fonte de proteína, tá? Principalmente as carnes são ricas em creatina. Então, se você toma, você vai diminuir a absorção. Pode ser antes de dormir, pode ser a hora que você acorda, pode ser no meio da manhã, certo? Ok. Eu não costumo comer frutas. A forma que encontrei é com vitamina com leite de amêndoas ou castanha, só que gosto de misturar duas, hoje fiz de banana com maracujá. Pensei que estava abafando. Ótima colocação aqui, Karen. Vamos lá. Primeiro, adulto que somos, por mais que eu não goste de fruta, vamos tentar ir acrescentando ela aos poucos, né? Escolhe pelo menos uma para você incluir a cada semana, é importante. Que bom que também, com a consciência que você tem, Tatiana, não gosta de fruta, estou acrescentando a vitamina. Aí, de novo, o bom não pode ser inimigo do melhor. É melhor você comer ela na vitamina do que não consumir, tá? Nesse caso que você usou a banana com maracujá, não tem problema, porque o maracujá não tem carboidrato. Então, não vai ter problema. Mas se fosse qualquer outra fruta, você poderia usar meia banana e meia alguma outra porção da fruta, tá? Mas do jeito que você tá aqui, você fez, você arrasou, sim. Ai, que bom, Elizabeth. Feliz de saber. Essa dúvida sua, Karen, foi excelente, tá? Ficou claro, pessoal? Gostaram da aula? Ficou claro? Vocês acharam que ajudaram? Ai, que Foi mais? muito boa. Ai, que bom. Coisa boa. Depois nós vamos começar a falar de pré-treino, pós-treino, suplementação, tá? Que vai estar ajudando vocês também, Tá bom. tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tem mais alguma pergunta, Rose? Que vai acabar aqui. Não, não, não. Não, obrigada. Agradeço pela aula. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo estar com vocês. Até semana que vem. Beijo grande. Tchau, Até. tá vendo? Tchau. Beijo. Tchau, Tá bom. tchau.